Pois é, o assunto é delicado, depressão entre os jovens. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o Dr. Saulo Albuquerque. E é um assunto delicado mesmo, né, doutor Saulo? Muito delicado. Pois é, como é que a gente pode ajudar os pais e as mães de casa a identificar que os filhos estão nesse quadro ou estão caminhando para um quadro de depressão? Eu acho que a primeira coisa, Fernanda, que é importante é entender que a depressão não é tristeza. A depressão é uma doença. Então, as pessoas tendem a achar que o jovem pode ser naturalmente triste, ou tem aquele estereótipo do adolescente aborrecente. A depressão não é só tristeza, como eu falei, ela está acompanhada de alteração do sono, alteração do apetite e alteração do comportamento. Outra coisa muito comum nos jovens é alteração do rendimento escolar, alteração da memória, alteração da atenção. Então os pais têm que ficar atentos a isso. Esses sinais, Sim. né? Agora, doutor Saulo, quando o senhor fala em doença, é um problema hormonal, é um problema na sinapse dos neurônios? O que é exatamente a depressão? Fernanda, é tudo isso junto. A pessoa que tem depressão, ela tem uma predisposição genética a desenvolver isso. A maioria das pessoas que têm depressão tem uma história na família de depressão. Então a depressão é hereditária? É hereditária. Acontece um problema químico no cérebro das pessoas que têm depressão, mas não é simples assim. A história de vida da pessoa influencia muito nisso. Sim. Então, dependendo da história de vida que ela tem, ela pode ou não, pode vir ou não a desenvolver a depressão. A gente percebe, inclusive, que é uma doença bem democrática, né? Na escala social, ela atinge todas as classes sociais. Todas as classes sociais e todas as idades, na verdade. A gente está falando de uma coisa importante, que é na depressão em jovens, que é da depressão em jovens. A gente costuma pensar mais na depressão em pessoas mais velhas, em adultos, em outras fases da vida. Mas ela acontece bastante entre os jovens, sim. né? Existem diferentes tipos de depressão? E se existe, quais são elas? Eu acho que dois grandes tipos a gente tem que tentar perceber. Um é o que a gente chama de depressão unipolar, Sim. que é daquelas pessoas que têm só depressão ao longo da vida, que vão ficar melancólicas, tristes, sem energia ao longo da vida, em episódios desse tipo. E tem a depressão bipolar, que são pessoas que têm períodos de depressão, mas que esses períodos de alguma forma se alternam com outros sintomas, de euforia, de agitação, de inquietação. Doutor Saulo, quais são os cuidados que os pais devem ter em casa para que os filhos não entrem num quadro de depressão? Eu acho que o primeiro cuidado é a atenção. Os pais têm que estar atentos aos filhos, ao comportamento dos filhos. Se houve uma queda no rendimento escolar, se ele está mais isolado do que o normal, é muito comum o adolescente estar em grupo, né? O jovem com depressão, ele tende a se isolar. Isso é um padrão diferente do comportamento normal de um jovem. Tratamento. Quais os tratamentos mais eficazes contra a depressão? Felizmente, a gente tem bons tratamentos hoje para a depressão. Basicamente, a psicoterapia. A pessoa com depressão precisa fazer uma terapia psicológica e medicação. Nos casos moderados a graves, a gente utiliza medicação, que são os antidepressivos. Só mais uma pergunta, doutor Saulo. O jovem, o adolescente que teve depressão, ele vai ter necessariamente depressão na vida adulta? Não necessariamente, mas tem uma grande chance de vir a ter de novo depressão. A gente estima que se uma pessoa tem um episódio de depressão, ela tem 50% a 70% de chance de ter um segundo episódio de depressão, e um terceiro e um quarto. Então, felizmente, a depressão tende a ser uma doença crônica. Reincidente, né? Reincidente ou recorrente, como a gente fala em psiquiatria. Mas o tratamento serve também para impedir que a pessoa volte a ter novos episódios. E vida normal. E vida normal. Doutor Saulo, por favor, fique à vontade para mandar um recado para os pais e para as mães em casa que acham que depressão nos filhos, nos adolescentes, nos jovens é frescura. Depressão não é frescura. Depressão é doença e depressão tem tratamento. É importante que os pais ajudem os adolescentes, os jovens, nesse momento difícil da vida. A adolescência é um momento de transição, é um momento de mudança. E a depressão na adolescência transforma esse momento num período ainda mais turbulento. Os pais precisam, os familiares precisam entender, acompanhar essa pessoa e estimular a buscar tratamento.
Doutor Saulo, muito obrigada pela nossa conversa, pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que ajudou bastante o pessoal aí de casa, principalmente os pais e as mães. Eu que agradeço, Fernando, o convite. Obrigada. E continuamos falando sobre filhos, mas agora o nosso recado é para os papais e as mamães que, como eu, estão esperando a chegada de um bebezinho, doutor Saulo. Parabéns. Pois é. Vocês sabem quando e como dá para descobrir o sexo do bebê? Pois vocês vão saber agora.